12 em diante. Joel fica depois de Daniel, vem Oséias, o terceiro livro é Joel, tá certo? São apenas 3 capítulos, mas um livro que com certeza vai falar muito ao seu coração, como falou ao meu coração. Versículo 12 em diante. Joel 2, versículo 12 em diante. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Amém? Vamos orar. Fecha os seus olhos. Coloca a sua vida diante do Senhor, peça ao Senhor para ministrar o teu coração, para te convencer daquilo que o seu coração precisa ser convencido, em nome de Jesus. Pai Santo, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Queremos, Pai, diante da Tua palavra, abrir o nosso coração. Queremos receber do Senhor nesta noite. Queremos, Pai, nos alimentar de Ti. Queremos receber do Senhor revelação, entendimento da Tua palavra. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha sobre a vida de cada um de nós, principalmente sobre a minha vida que estou trazendo essa palavra. Senhor, que Tu possas convencer, que Tu possas, Senhor, trabalhar nosso espírito, nossa mente, nossas emoções, e que o Senhor possa arrancar, Senhor, de dentro de nós, aquilo que precisa ser arrancado e transformar o que precisa ser transformado, que diante da Tua palavra, o nosso coração se quebrante, que diante da Sua palavra, o nosso coração, Senhor, se renda, Deus, e aceite a Tua vontade, o Teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito de Deus, é o Senhor que nos convence, é o Senhor que gera em nós contrição, é o Senhor que compunge cada coração. Venha nessa noite, Senhor, compungindo o meu coração, venha compungindo o coração de cada um daqueles que me ouvem, que o Senhor alcance todos os irmãos que estão aqui e todos aqueles que nos assistem via internet, que o toque do Senhor, que o poder do Senhor alcance cada coração, que o Senhor nesse dia venha convencer, venha transformar, venha salvar. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, Pai, e reconhecemos que sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Por isso, vem conosco, ser conosco sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Irmãos, esse texto que eu acabei de ler para vocês, a nação de Judá estava em uma crise. Uma praga de gafanhotos devorava tudo que viam pela frente. Era um cenário devastador. O povo ali estava passando por problemas na agricultura, na pecuária. Eles estavam vivendo situações financeiras terríveis. E a nação estava sendo bombardeada. E nesse cenário devastador, Deus levanta o profeta Joel. E ele traz uma palavra para Joel, para que ele trouxesse ao coração do seu povo. E essa palavra é dirigida aos crentes, aos cristãos daquela época, aos judeus, aos israelitas,
assim que o ombro hoje você deve encarar como uma palavra dirigida a você. Amém? Então assim, quando você perceber as reações daquele povo, coloca-se na primeira pessoa. Como eu estou? Como está o meu coração hoje diante do Senhor? Temos falado tanto a respeito disso. Semana passada o pastor Belaz esteve falando sobre coração. Uns dias atrás estivemos falando sobre a cruz de Cristo, sobre o negar a si mesmo. Então, com certeza Deus deseja falar muito conosco, né? O interessante é que eu ouço muita mensagem, e ouvindo a mensagem, foi até do Hernandes Dias Lopes, eu ouvi, fui edificado e tudo, mas fui dormir normalmente. Quando eu acordei, sabe o que é Deus queimar no seu coração? Fazer com que aquilo que você ouviu, parece que ouviu de novo, é algo novo. Foi o que Deus fez, e eu fiz questão de trazer e pedir ao Senhor graça, para que eu ministre da maneira como eu devo ministrar. A primeira coisa que você deve perceber aí no texto que nós lemos, irmãos, é que Deus tem urgência em que nós lhe obedeçamos. Deus encara a nossa obediência como uma forma de urgência. Aquilo que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, Ele não quer que a gente faça no tempo que a gente acha que deve fazer. Existe um tempo que Ele determina. Existe algo que Deus espera de você, não numa hora que você deseja fazer. Tem coisa que não pode ser protelada, tem coisa que não pode ser adiada, tem coisa que tem que ser feita imediatamente. E a mensagem de Deus para esse povo era uma mensagem que deveria ser praticada imediatamente. E ele inicia assim, ainda assim, ou seja, debaixo dessas crises, dessas circunstâncias, agora mesmo, ou seja, nesse exato momento, diz o Senhor. Quando Deus fala isso, Ele quer dizer para aquele povo que eles deveriam fazer aquilo que Ele estava pedindo naquele exato momento, diante da situação que eles estavam vivendo. Olha, irmãos, não tem sido fácil para nenhum de nós vivemos o que nós estamos vivendo. Não tem sido fácil lidar com as mudanças, com as crises, com os temores, com as ameaças, seja elas externas, seja elas internas, mas existe algo que Deus quer de mim e de você para agora. O que Deus quer de nós para agora? O que Deus espera de mim e de você imediatamente? Aquele negócio, não, amanhã eu faço, não. É como aquela parábola que Jesus fala dos dois filhos, lá em Mateus 21, que o pai fala, vai e faça isso. O primeiro fala, Senhor, eu irei fazer. Mas acaba que o segundo, que fala que não quer fazer, acaba sendo o que obedece. Às vezes, nós nos parecemos muito com o primeiro filho. Nós demonstramos muita boa intenção. Eu vou fazer isso. Eu vou proceder dessa maneira. Eu vou fazer a sua vontade, Pai. Mas você pega e vai deixando. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Depois da manhã eu faço. Amanhã eu mudo. Amanhã eu tenho uma nova postura. Amanhã eu vou exercer fé. Amanhã eu vou ser diferente. E esse amanhã nunca chega. E acaba que você não faz o que Deus espera. Deus quer de nós, irmãos, é para hoje. Deus quer de nós uma mudança para agora. Deus quer algo de mim, de você, para o tempo imediato. E Ele quer que nós enxerguemos as coisas que Ele tem para nós com a maior urgência do que qualquer outra coisa que nós desejamos. Ele tem urgência em que nós lhe obedeçamos. Diga, Deus tem urgência em que eu lhe obedeça. Amém? Essa é a primeira mensagem que ele fala para o povo. Olha, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Não é para amanhã. Eu não levantei um profeta para dizer para você uma coisa, para você escolher que dia fazer. Eu quero algo para agora, para hoje. O que Deus queria daquele povo? Primeiro, que eles se convertessem ao Senhor. Você acha estranho? Deus está se dirigindo a um povo dele e falar que ele se converta ao Senhor? Aquele povo, irmãos, diante das circunstâncias da vida,
foram se afastando de Deus, foram se distanciando de Deus, perderam a intimidade, perderam a proximidade, conversaram, o seu coração começou a ser alcançado, seduzido por outras coisas, até por ídolos, e eles deixaram de ter o Senhor como prioridade, deixaram de ter o Senhor como o Senhor da sua vida, e o coração deles naquele momento estava dividido, o coração deles estava seduzido, o coração deles não estava voltado para Deus. Havia algo concorrendo àquele coração, havia algo que fazia com que aquele coração ficasse distante de Deus, e Deus fala: convertei-vos a mim. É a primeira mensagem que Deus traz: convertei-vos a mim. Ou seja, ainda hoje, agora, convertam-se a mim, se voltem para mim. Eu quero que vocês prestem atenção em mim. Olha, irmãos, conversão, ela é direta, está diretamente ligada a Deus. Eu me converto ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Não é somente a igreja. A conversão a Deus é algo muito maior do que fazer parte de um corpo. Exige um compromisso muito maior de ter uma aliança com a igreja, mas exige uma aliança com a igreja. Mas muito maior do que isso, ter aliança com Deus é saber: eu sirvo alguém que sonda o meu coração, a minha mente e as minhas emoções. Eu sirvo alguém que não se convence de palavras. Eu sirvo alguém que é conhecedor de todas as coisas. Eu sirvo alguém que sabe exatamente o que realça dentro de mim, aonde o meu coração está sendo colocado, por quem meu coração está sendo seduzido, e esse coração tem que ser convertido a Ele. Esse coração tem que estar voltado plenamente a Ele. A conversão deve ser direcionada a Ele. Eles deveriam se entregarem primeiramente a Deus, se voltarem primeiramente a Deus, darem atenção primeiramente a Deus, o que Deus quer, o que Deus espera, o que Deus exige de mim, quais são as expectativas de Deus ao meu respeito, quais são os propósitos que Ele tem estabelecido para a minha vida, o que o Senhor quer de mim. Isso é conversão. Não está ligado em eu me preocupar com A ou B, com que eu agradar um ou outro. O meu principal objetivo de um coração convertido, o principal objetivo de um coração convertido é: eu vou agradar a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vivo aqui para realizar o que Deus quer de mim. Não importa o preço que eu vou pagar, mas o meu alvo e meu foco na vida é Deus. O seu foco número 1 na vida tem sido o Senhor? Ele tem sido o foco todo dia que você acorda? Ele tem sido o seu principal objetivo? A pessoa que mais você deseja agradar tem sido Ele? Porque a conversão, quando Deus fala convertei-vos a mim, Ele quer exclusividade. Ele quer que você se veja pertencente a Ele. E se tiver que desagradar alguém para agradá-lo, você não vai titubear. Você vai procurar agradá-lo. Isso é uma conversão a Ele. É o que Deus espera que nós façamos. C.S. Lewis diz o seguinte, irmãos: Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Diga: Deus não quer algo de mim, Deus simplesmente me quer. Deus quer você para si, como propriedade peculiar, como alguém que Ele tem o senhorio sobre a sua vida. A gente estava conversando, a Vasti disse que ouviu uma mensagem esses dias de que 70% das pessoas só se relacionam com Jesus como Salvador, mas não se relacionam com Jesus como Senhor. Irmãos, isso é uma verdade.
uma triste realidade. Porque quem relaciona com alguém como o Senhor, não vive fazendo o que quer, não escolhe o dia, ou a hora, ou o momento para fazer a vontade de Deus, não. Pelo contrário, ele está ali falando: Senhor, que momento eu devo fazer? Quando o Senhor deseja que eu faça isso? Ele está atento a quem é o Senhor, ele está ali submisso à vontade do seu Senhor. Então, a converter-se, nós devemos nos converter diretamente a Ele, a Deus. Segundo, devemos convertermos a Ele com profundidade, ou seja, ele fala: olha, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim, não parcialmente. Eu quero a totalidade do seu ser, eu quero a totalidade do seu coração, eu quero uma entrega completa, eu quero uma entrega verdadeira. Eu não quero uma pessoa dividida, eu quero uma pessoa que me pertence, eu quero um coração rendido a mim, um coração voltado para mim, um coração que o adora, que o exalta, que o glorifica, mas um coração que se separa, que se santifica, uma pessoa que policia o seu coração, que coloca o seu coração diante dele para que ele o sonde, vê se há em mim algum caminho mau e purifica, mas não compactua com nenhum pecado, com nenhuma iniquidade. Quando ele percebe que alguma coisa contaminou o coração, ele já se preocupa, porque o meu coração não pode pertencer a um outro, o meu coração tem que ser totalmente de Deus. Ele tem que ser o Senhor da minha mente, da minha vontade, das minhas emoções. Ele tem que ser o centro do meu viver. Tem que ser com profundidade, a conversão tem que ser com profundidade, irmãos. Deve ser de maneira irrestrita, sem reservas, de maneira plena e de maneira completa. Ele se aproxima de mim sabendo, ele me pertence. Ele se aproxima de você sabendo, ela me pertence. O coração dele, o coração dela é meu. E ele vai procurar fazer o que eu quero, ela vai procurar fazer o que eu quero. O coração está totalmente envolvido. Olha, irmãos, quem tem um coração totalmente voltado para Deus, nesse momento aqui, não se distrai com nenhuma outra coisa lá fora. Está atento em saber o que Deus espera, o que Deus deseja, o que Deus anseia, o que Deus anela. E está preocupado em saber se aquele coração está sendo puro diante dos olhos do Senhor, não diante dos homens, porque para homens, para qualquer um de nós aqui, todos nós somos bem, gente boa, porque só enxerga o exterior. Deus sonda o coração. E olha aqui, meus irmãos, quando nós estivermos diante do tribunal do Senhor, nós iremos prestar contas não do que nós falamos somente, do que passa no coração. Então o coração tem que ser totalmente dele, totalmente consagrado a Ele. Devemos nos converter a Ele com diligência. Ele fala com jejuns. Quantas pessoas, irmãos, não participam, não faz jejum há muito tempo, há muitos anos? Só faz quando a igreja convoca, ou só faz quando quer uma grande bênção, uma grande vitória, mas não tira um dia de jejum para simplesmente buscar a presença de Deus, a face de Deus, a comunhão com Ele, e procurar saber e ter, e se abster de algum alimento natural para se alimentar de um alimento espiritual, se abster do alimento da terra para se alimentar do alimento do céu, se abster do pão terreno para se alimentar do pão celestial. Deus traz aquele povo, olha, que eles se convertam a mim, primeiro com profundidade. Eu quero que vocês se convertam a mim de todo o coração, e eu quero que vocês se aproximem de mim com jejuns. Não é um não, é jejuns, está no plural, quer dizer, não era para ser um só, não é um só momento na vida, mas aquilo que faz com que você se aproxime de Deus com diligência, com desejo de receber mais dEle, de se alimentar dEle. Esse converter-se, irmãos, tem que ser um converter-se com
quebrantamento. Olha o que ele fala aí no mesmo versículo 12, com choro e com pranto. O que quer dizer isso, irmãos? Quebrantamento. Agora, pergunta para si mesmo, se você é uma pessoa quebrantada. Pessoa quebrantada, irmãos, é sensível à presença de Deus. Pessoa quebrantada, qualquer momento, ela percebe Deus. Pessoa quebrantada, perdoa com facilidade. Pessoa quebrantada, quando a palavra é anunciada, o coração se abre, se dilata, porque há quebrantamento ali. Pessoa quebrantada se humilha com facilidade. Pessoa quebrantada não é cheia de reputação e nem fica exigindo que as pessoas o respeitem, que as pessoas o tratem da melhor maneira. Não são pessoas hipersensíveis, pelo contrário, às vezes aquilo que maltratam, são maltratados, conseguem se voltar para Deus e falar: Senhor, o que o Senhor deseja me ensinar? O que o Senhor deseja trabalhar na minha vida, no meu caráter? Lembra quando Davi foi perseguido por Absalão, irmãos? Quando ele sai da cidade real, com Jerusalém, vem em Simei e começa a jogar pedra, jogar terra nele. Ele era o rei. Havia um soldado dos melhores do lado dele. Ele falou: o senhor quer que eu mate essa pessoa, esse infeliz? Ele falou: não. Se Deus está fazendo com que ele me humilhe, com que ele me maltrate, Deus tem os seus motivos. Mas não deixou que aquele homem fosse morto, porque ele estava pensando: se Deus está me disciplinando, pessoas de coração quebrantado diante da disciplina de Deus se humilha. Diante do erro de um irmão, perdoa. Diante de um momento onde você sente a presença de Deus, ele se rende, ele adora, ele respeita a presença santa do Senhor, porque ele sabe: eu sirvo a um Deus santo, e eu não mereço estar aqui diante dele, eu não mereço falar com ele, mas ele pela misericórdia me aceita. É o converter-se, irmãos, com o coração quebrantado, é se preocupar, é chorar pelos nossos pecados, não aqueles pecados que a gente sofre as consequências deles. A gente fala mal da pessoa, a pessoa fala mal da gente, ou a gente é ofendido na mesma proporção, ou você faz alguma coisa e sofre consequências daquilo que você fez. Não, sabe, aquele choro por aquilo que ninguém sabe, ninguém percebeu que você cometeu, mas lá dentro você fala: Senhor, me perdoa, eu sou falho, eu sou pecador, Senhor, me perdoa, eu ressenti do meu irmão, porque eu também... Eu falo com ele, eu falo com outras pessoas, e como é que eu me ressinto? O chorar pelo pecado, irmãos, o chorar por perceber que há frieza espiritual, há apatia espiritual, que eu não gostaria de estar aqui, e você perceber que precisa chorar por isso, porque quem ama a Deus tem prazer na casa de Deus, tem prazer na presença de Deus. Quem ama a Deus não arruma desculpa para faltar. Quem ama a Deus faz tudo para estar onde a presença dele se manifesta, porque há um coração quebrantado. Coração quebrantado é um coração sedento, é um coração que Deus trabalha com facilidade, um coração maleável, um coração ensinável. Deus precisa, irmãos, de gerar em nós corações quebrantados, porque Ele deseja derramar do Espírito dele sobre toda a carne, Ele deseja. Mas há corações arrependidos. Olha só, irmãos, antes de Jesus chegar, o que Deus enviou à frente de Jesus? João Batista. O que João Batista pregava? Batismo de arrependimento, contrição, humilhação. Antes de haver o derramamento do Pentecostes, o povo estava orando, estavam reunidos, estavam orando diante do Senhor, buscando a face do Senhor. Somente uma igreja de joelho experimentará um avivamento dos céus, irmãos. Somente uma igreja que tem o coração trabalhado e contrito, e nós devemos nos preocupar com isso. Não simplesmente vir e ouvir e cantar e adorar, mas aquilo penetrar o nosso coração, mudar a nossa vida e fazer com que nosso dia a dia mude, nossa maneira de relacionar com Deus mude. A gente não fique se escondendo atrás de desculpas, mas procure saber: olha, Senhor, me falta um coração quebrantado e contrito na Tua presença.
Olha que Davi fala: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e contrito, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Olha o que Deus fala a respeito de Davi, irmãos, que não era uma pessoa perfeita, a gente sabe disso, mas como Deus o enxergava. E tirei o reino da casa de Davi, ele falando para Jeroboão, dando uma palavra através de um profeta. E tu entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo. Olha o que ele fala de Davi: que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Você tem percebido, se você é uma dessas pessoas que anda com Deus de todo o seu coração e vive preocupado em fazer somente o que pareça reto aos olhos do Senhor? Irmãos, quantas vezes nos falta isso? Fazer aquilo que pareça reto aos olhos do Senhor. Por quê? Falta o coração quebrantado, falta sede, falta o temor da presença do Senhor, falta o temor da graça. O que Deus esperava daquelas pessoas, irmãos: primeiro, que elas percebessem a urgência em lhe obedecer. Segundo, que elas se convertessem a Ele de todo o coração. Terceiro, para que elas fossem sinceras. Olha o que ele fala aqui no versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Sabe o que era rasgar as vestes? Todas as vezes que eles viam alguma coisa que incomodavam, eles rasgavam as vestes no sentido de humilhação. E isso era um costume em Israel. Aquele povo fazia aquilo e todo mundo, ao ver a pessoa rasgando as vestes, falava: ele está se humilhando diante de Deus, ele está rasgando o coração diante de Deus. Mas não era verdade. Havia muito teatro naquilo ali, não havia sinceridade. E Deus fala: olha, não quero que vocês rasguem as vossas vestes, o que eu quero de vocês é que vocês rasguem o vosso coração. Ou seja, eu não quero que vocês se preocupem de demonstrar algo exterior. Eu me preocupo com o seu interior. Deus trabalha de dentro para fora, meu irmão. Deus quer nos transformar do interior para o exterior. E para isso, o que deve acontecer? Eu devo chegar diante de Deus e rasgar o meu coração. Eu devo expor o que está aqui dentro, as amarguras, as tristezas, as decepções, os pecados, aquilo que eu nutro dentro de mim, aquele pecado que eu acalento dentro de mim, aquele tipo de coisa, de pensamento, de sentimento, de reações, que as pessoas não percebem, mas há aqui dentro. O pastor uma vez falou assim: nunca uma pessoa chegou até mim e falou que estava com ciúme ou com inveja de alguém. Eu acho que ninguém tem ciúmes e ninguém tem inveja. Isso é verdade, irmãos? Quem é que não tem inveja? Quem é que não tem ciúmes? Mas às vezes nós queremos fazer para Deus como se a gente não tivesse. Alguns pecados a gente não comete. Eu nunca tive ciúmes daquela pessoa, eu nunca tive inveja daquela pessoa. Tem sim. Agora a sinceridade te obriga a chegar diante de Deus e falar: é isso que eu estou sentindo. Eu sou isso, Senhor. Há esse desejo impuro dentro de mim. Algo dentro de mim que não te agrada. Eu sei que eu sirvo a um Deus santo, então tira isso dentro de mim, ó Senhor. Existe impureza dentro de mim. Rasgue o seu coração, não as suas vestes. Não se preocupe com o seu exterior, porque um dia, irmãos, quem nós teremos que prestar conta vai estar diante de nós. Aquele que sonda mentes e corações estará diante de nós. Aquele cujos olhos, todas as coisas estão patentes aos seus olhos, estarão diante de nós, e nós nos compareceremos diante dele. É necessário que o nosso coração sejam corações verdadeiros na presença dEle. Eu já falei para meus filhos: você não tem que falar para Deus que Ele é maravilhoso quando você não tem nem vontade de estar ali. E às vezes a gente pensa que nós precisamos de maquiar. Nós não podemos mostrar o que nós sentimos.
Quantas vezes você vê Jeremias se rasgar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor abandonou o seu povo, mas havia sinceridade nele, irmãos. Havia temor de Deus nele, havia respeito por Deus, havia reverência a Deus, porque reverência a Deus é não fazer de bobo, você não querer mostrar alguém que você não é, mostrar uma aparência externa, exterior, ser um teatro, um artista. Aqui você é um homem de Deus, uma mulher de Deus na sua casa, você é um monstro, você é uma pessoa totalmente diferente. Aqui uma mulher educada, super dócil, mas lá na sua casa outra pessoa totalmente diferente. Aqui um filho que a respeito de seus pais, que fala mansamente, mas na casa grita, briga, desonra. Aparência. Não é isso que é conversão. Conversão genuína, ela é profunda. Conversão genuína, ela gera quebrantamento. A pessoa se rende diante do Senhor com humildade. Ela se relaciona com o Senhor com sinceridade. Ela abandona toda forma de aparência. Os hipócritas rasgam suas vestes. Os sinceros rasgam o seu coração. Diga isso, diga: o hipócrita rasga suas vestes. O sincero rasga o seu coração. Que o nosso coração seja o que seja rasgado diante de Deus, amém, irmãos? Seja colocado, exposto diante de Deus, sem nenhum tipo de cerimônia. Fala: Senhor, entra aqui. Senhor, olha o que eu sou. Olha o que eu pensei a respeito desse irmão, dessa irmã. O que eu pensei a respeito do meu cônjuge. O que eu pensei a respeito dos meus pais. Senhor, muda o meu coração. É esse sentimento que existe aqui, mas arranca, transforma, santifica, purifica. Eu quero ter um coração aprovado. Eu quero que o meu coração seja um coração que o Senhor um dia elogie. Amém, irmãos? Que um dia o Senhor venha falar do seu coração, como falou do coração de Davi. E Davi errou feio, não errou, irmãos? Fica parecendo que é outra pessoa. Mas havia algo dentro dele. Havia uma resposta dele para Deus, que fez com que ele se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Não é ser perfeito. Nós não conseguiremos ser perfeito nessa terra. Mas ser sincero. Ser verdadeiro. Andar na presença de um Deus santo. É andar debaixo da luz. É andar debaixo da transparência. Eu sou isso, Senhor. Eu preciso da tua mudança, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Eu me iro com facilidade. Senhor, o Senhor sabe o que passa na minha mente, nos meus pensamentos. Eu sei que eu pareço uma pessoa certinha, direitinha para muita gente, mas aqui dentro o Senhor sabe quem eu sou. Trabalha no que eu sou, porque eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher, eu quero ser alguém transformado pelo teu Espírito. Eu sei que o teu Espírito habita dentro de mim. Me transforme profundamente. Gera algo permanente na minha vida, porque eu quero estar com o Senhor quando o Senhor voltar. Eu quero ser arrebatado quando o Senhor vier. Eu não quero ficar aqui, eu quero ser arrebatado com o Senhor. Eu quero ter um coração aprovado pelo Senhor. Eu quero viver meus dias agradando a Ti, Senhor. Isso é ter um coração sincero. Iremos errar, irmãos. Iremos pecar, mas o sangue de Jesus nos purificará de todo o pecado. Não precisaremos esconder. Não, nós poderemos nos aproximar. O interessante é que ligado a esse sinceridade, esse rasgar os corações, não as vossas vestes. Olha o que está atrelado nesse versículo, irmãos. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Diga: o meu Deus é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, é grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus se relaciona com você baseado na graça. Quando você se aproximar dele com um sincero coração, o que você vai receber dele vai ser graça. Você vai perceber que nele há fonte de perdão.
Nele você vai ser perdoado, restaurado e transformado. Diante dele, sua vida será verdadeiramente transformada. Porque não preciso de viver de aparências diante dele. Eu posso ser quem eu sou. Que ele vai me transformar exatamente no que eu sou. Daquilo que eu sou, ele me fará uma nova criatura. Daquele homem, daquela mulher, Deus fará um novo ser. Se ele tão somente olhar para a cruz e dizer: olha, eu não tenho esperança em mim mesmo, a minha esperança está na cruz de Cristo, a minha esperança é Jesus, a minha esperança é o Senhor, não posso esperar de mim mesmo, eu não tenho esperança em mim mesmo, eu estou desesperadamente perdido. O sincero olha para a misericórdia, o sincero olha para a compaixão do Senhor, o sincero olha para o Senhor e enxerga nele perdão, porque é o que você vai ter nessa noite, perdão de Deus. Quando você confessar suas falhas, suas mazelas, você vai receber o perdão dele. Quando você rasgar o seu coração, você não vai ver alguém pisar em cima dele, esmagar a cana quebrada, não. Ele vai te oferecer perdão, restauração e cura. Ele vai te levantar e vai te capacitar a viver segundo o propósito dele, em nome de Jesus. Por último, a ordenança de Deus para aquele povo é: congregai e buscai ao Senhor. Olha o versículo 16 e 17. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, ou seja, a vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Irmãos, a convocação de Deus para aquele povo não é: se isole. Pelo contrário, congregai. Sabe qual é a mensagem de Deus para nós nesse período de pandemia? Congregai, ajuntai, reunir-se, estar junto com o corpo, buscando a face do Senhor. Há irmãos que não podem estar aqui conosco, irmãos, estão nas suas casas, porque tem alguma comorbidade, sofre algum problema, mas quem pode estar aqui, deve estar aqui. Quem pode atender a convocação, deve atender a convocação. Quem pode orar, deve orar. Nós temos que estar atentos a convocações do Senhor para as nossas vidas, para nós como igreja, para nós como ministério, e buscarmos a face do Senhor. Por quê, irmãos? Deus está vendo aquela nação sendo devastada, a nação de Judá. Deus enxergava a saída. Qual era a saída? Era aquele povo buscar a face dele. Era o povo dele clamar por ele. Qual é a saída da nossa nação? É o povo, a nação brasileira, a igreja do Senhor Jesus, clamar por ela. Essa é a saída, essa é a solução. Não é só a vacina não, irmãos, é o nosso clamor pela nossa nação. Deus vai abrir portas. A vacina veio ter em resposta a muitas orações, mas a resposta geral, a solução verdadeira, virá por uma intervenção de Deus na nossa nação. De um povo que se reúne, que congrega, se ajunta, se une para clamar. Quem deveria chamar, quem deveria clamar ao Senhor naquele momento? Olha o que fala aí. Os anciãos. Quem eram os anciãos? Os líderes daquele povo. Quem são os anciãos? Quem são os líderes dentro da casa aqui, irmãos? Os pais. Lá eles convocaram os filhos, até as crianças que mamavam deveriam ir buscar a face do Senhor, deveriam orar ao Senhor. Os sacerdotes deveriam chorar entre o altar e o pórtico, deveriam chorar e orar. Eram os líderes, os jovens, quem eram casados, recém-casados. Qual era o momento mais importante do casamento? Era a núpcia. Não deveria ter núpcias. Aquelas pessoas deveriam serem convocadas para buscar a face do Senhor, porque o mais urgente ali era uma intervenção de Deus naquela nação. Você percebe que existe uma urgência no nosso país, irmãos? É claro. Eles não estão dando conta não, irmãos. Presidentes, e não é só na nossa nação não.
Várias nações da terra estão perdidas. Falava só de primeira, de segunda onda, agora já tem terceira onda. E não é a onda da canção, não. É a onda ruim. Algo ruim. Porque ninguém sabe, ninguém entende. Mas os filhos do Senhor sabem muito bem que é dos céus que vem o avivamento, que é dos céus que vem a cura da nação, que é dos céus que vem a transformação, que é de Deus que vem a mudança. É em Deus que está a solução. É Ele que ilumina a mente de ricos, de poderosos, de governantes. É Ele que mostra o caminho. É Ele que traz a solução. É Ele que diz um basta. Quando esse povo fez isso, irmãos, quais foram os resultados? Quando os anciões, os líderes se reuniram, quantos filhos se reuniram, quantos noivos abandonaram as suas núpcias para buscar o Senhor, quando os sacerdotes, os pastores daquela época se juntaram para chorar e orar diante do Senhor e clamar: poupa o teu povo ao Senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio, ou seja, vergonha. Quais foram os resultados? Deus restaurou a economia daquela nação. Foi o primeiro resultado. Deus livrou eles de todos os inimigos que iriam atacar aquela nação, que viriam do norte. Deus restaurou a alegria e o regozijo no meio deles. Deus restaurou as áreas que estavam em crise naquela nação. E por último, Deus se fez presente. Olha o versículo 27. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Diga: o meu povo jamais será envergonhado. Quem ora não experimentará a vergonha. Quem busca a face de Deus não experimentará vergonha, opróbrio. Quem busca a face de Deus experimentará a restauração de Deus. Quem busca a face de Deus verá os milagres da salvação, da libertação, da transformação. Nós veremos, Senhor, veremos nosso país prosperar por uma ação de Deus, por uma intervenção divina, não por um agir do homem, mas por um agir de Deus, irmãos. Porque Deus não entrega o povo dele ao opróbrio. Mesmo Deus disciplinando aquela nação de Judá, Deus não entregou eles ao opróbrio e à vergonha. Ele corrige o filho que ama, mas não deixe que o filho que ama seja escarnecido, envergonhado. Ele te humilha até que você se posiciona, mas depois ele te exalta. Amém, irmãos? Diz a palavra: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. Para encerrar, o versículo 28 diz o seguinte: e acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém, irmãos? Há uma promessa de avivamento. Olha, irmãos, houve um derramamento parcial desse avivamento em Atos, mas existe uma promessa de um derramamento poderoso, que pode acontecer em qualquer época, em qualquer área, até a vinda do Senhor Jesus. Eu creio que haverá um derramamento do Espírito sobre nós, ainda na nossa geração. Eu creio no avivamento. Eu creio que Deus vai visitar a nossa nação. Eu creio que Deus vai visitar nós como povo, vai visitar todas as pessoas. E aquelas pessoas que você olha e fala assim: olha, aquele ele nunca conseguiu fazer nada para Deus, aquela pessoa vai fazer grandes coisas para Deus. Porque quando há um derramamento do Espírito, todo servo, toda serva é capacitada, todo irmão e irmã é capacitado. Há um poder derramado e liberado. Agora, irmãos, tem que haver busca, tem que haver desejo, tem que haver sede, tem que haver fome, tem que haver quebrantamento, tem que haver arrependimento, tem que haver busca constante e permanência, tem que haver constância, perseverança, tem que haver respostas às convocações da oração, tem que haver algo que você precisa fazer. Olha, irmãos, Deus nos levantou só os pastores daquela época, os sacerdotes. Deus convocou todos.
Eram os anciãos, eram os líderes, eram as crianças, até os que mamavam, até o Benjamim entrava no meio, olha só. Todos, até aqueles que estavam recém-casados, deveriam vir e atender a convocação do Senhor. E depois derramarei do meu espírito. Existe algo que Deus deseja fazer. Deus deseja incendiar o nosso coração, inflamar a nossa vida, irmãos. Mas isso passa por uma rendição, por um quebrantamento, por um converter-se diariamente. Todos os dias, eu dizer para Deus: Senhor, minha vida te pertence. Meu coração é teu. Eu quero que o Senhor tome todo o meu coração. Eu quero andar com sinceridade diante do Senhor, não quero viver de aparência, eu não quero ser alguém religioso, que vá por ir, que canta por cantar. Eu quero cantar com todo o meu coração, eu quero orar com todo o meu coração, eu quero jejuar, mas com todo o meu coração, eu quero te buscar com todo o meu coração, porque todas as vezes que eu fizer isso com intensidade, com profundidade, com sinceridade, eu sei, o Senhor vai derramar do teu Espírito sobre toda a carne. Pode ser hoje, pode ser agora, mas creia, Deus precisa de encontrar em nós, irmãos, corações convertidos a Ele, corações rendidos a Ele, corações que andam com sinceridade diante dEle. Nada esconde, porque nada tem que esconder. Pessoas que se expõem à luz do Senhor e dizem: Senhor, me purifica. Senhor, o Senhor conhece a minha dor. Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho sentido, o que eu tenho passado. O Senhor conhece, mas me transforma. Usa de todas as circunstâncias para me aprimorar para Ti. Usa de todas as circunstâncias para que eu glorifique o Teu nome. Vamos ficar de pé. Como está você?